São duas pessoas que eu admiro muito. Bom dia, bom dia. A gente vai começar a live hoje com o Dr. Ricardo Leme. Estou esperando ele entrar e a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro dele, né, que chama Saúde e Consciência. A gente vai conversar sobre as mais atento e mais consciente à nossa saúde, né? Vamos esperar ele entrar aí, mas sejam bem-vindos todos. Mais atento e mais consciente à nossa saúde. Bom dia, bom dia. Bom dia, quem mais chegou aí? Estou. Bora lá. Bom dia, vamos guardar Ricardo entrar aí, que ele já está quase. Estou. Bom dia de novo, Ricardo. Nossa, a conexão estava tão perfeita antes, né? Por que que mudou agora, né? Você está me ouvindo? Vamos lá. Vamos esperar aqui, gente, só um minutinho. Como diz, live é live, né? Conta com improviso. Deixa eu ver se o Ricardo entra de novo. Isto. Vamos ver se agora fica melhor. A gente fez um teste há 10 minutos e estava completamente perfeito. Vamos ver agora. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia. Ah, agora ficou melhor. Você tinha dado uma... Melhorou? Sim, tá ótimo. Muito bom. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E você? Então, tudo bem, graças a Deus. Ricardo, vou me apresentar, tá? E aí depois você se apresenta, pode ser? Claro. Porque né, tem várias pessoas, às vezes, que entram e a gente não, né, fez um cara crachá antes. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Tânia Mader, eu sou fisioterapeuta há 22 anos. Há 10 anos trabalho, tanto, né, há 22 anos ou há 20 anos eu trabalho com pilates e há 10 anos trabalho com cuidados paliativos também. Então, eu brinco que eu tenho uma vida dupla aí, né? Porque é muita vida, né? E uma vida que está, né, encaminhando para o fim, enfim, mas é muito interessante porque a gente faz muitas escolhas e a gente pode ajudar muitas pessoas, né, com a forma como a gente aborda as pessoas cheias de saúde e as pessoas com um pouco menos de saúde. É sobre saúde que a gente vai falar hoje, né? E, enfim, conhecemos, né, Ricardo, num congresso em Montes Claros. E depois, como diz eu e Rafa, né, da Entrelaçando Vidas, a gente vai entrelaçando e conectando as pessoas que a gente sente afinidade e vem caminhando junto, né? E aí eu apresento o Ricardo Leme, que é médico e parceiro de nossos cursos e simpósios e tem uma visão muito especial sobre saúde, sobre espiritualidade, enfim. E ele veio falar aqui com a gente um pouquinho sobre essa experiência dele. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tânia, tudo bem? Tudo jóia? Para quem não pude interagir ainda, eu sou médico, neurocirurgião, me formei também em física, tenho uma formação especialização em medicina antroposófica, para poder complementar todo esse currículo médico que tem um grande enfoque na doença e tem um pouco de descuido no que diz respeito à parte de saúde propriamente, né? Então, acho que a medicina, na perspectiva da saúde, tem hoje feito um pouco mais de sentido na minha vida. E, nesse sentido, eu tenho escrito, tenho participado de eventos integrativos, paliativos,
enfim, eventos que trabalham trazendo um significado maior da vida, para que momentos de crise possam ser passados com mais leveza. Sim, muito bem. E aí, Ricardo, eu, né, trago o livro aqui seu para a gente poder justamente discutir um pouquinho sobre ele, né, assim, para poder falar com a turma toda, né, que foi um dos primeiros contatos que a gente teve. Eu, né, comprei o seu livro e tem uma dedicatória linda e super especial. E eu faço uma brincadeira e uma provocação para você, assim, porque você colocou saúde e a consciência. E eu fiquei pensando assim, será que consciência não é saúde, né? Tá fazendo trocadilho, né? Sim, A sim. gente pode inverter, e tem pessoas que trabalham esse consciência é saúde, né? Mas a consciência em si, ela tem uma ideia muito mais mineralizada, né? Porque a consciência é uma coisa que define algo. Então, você vê uma pedra, você vê um objeto e você tem a noção de que você tem consciência daquilo, né? A saúde tem uma ideia mais vitalizada, né? Então, a saúde tem toda uma questão ligada a movimento. A consciência é como uma fotografia que você tira, é um flash instantâneo que durante o nosso percurso, o nosso caminhar, o nosso fluxo, você acaba podendo compreender as situações que a gente entra em relação, né? Então, saúde é consciência, quer dizer, a saúde é consciência é uma ideia que te dá uma perspectiva de plenitude da vida, como se tudo aquilo que você está passando, você está levando consigo. Então, você ganha uma perspectiva de estar no corpo desvinculado da linha do tempo, enquanto, eu tenho mágoa de algo que aconteceu, eu tenho expectativa de algo que está por acontecer. Saúde e consciência é uma tentativa de trazer a nossa percepção para o momento único que o presente traz, para o agora. Que tudo está acontecendo agora. E se tudo está acontecendo agora, qualquer coisa que aconteça, eu vou estar presente. Seja incorporado, seja encarnado, seja no estado que eu me encontre, quando eventualmente nem veículo físico eu tenha mais. Então, por isso que saúde tem uma vinculação com esse princípio de santidade, né? Serção, um princípio de santidade, um princípio que, da mesma forma que você poderia estar aqui, agora convivendo, se você não dispuser mais de um veículo físico, você continua num estado de saúde, de sanidade, porque você virou fluxo, né? Se você falar consciência e saúde, você congela. Você vai numa outra direção. Uhum. Entendo, mas é porque né, ontem eu nem me preparando e lendo de novo, né, repassando por alguns trechos do livro que eu marquei e tudo, eu fiquei pensando assim, será que a gente também não alcança um pouco mais de saúde quando a gente se torna pessoas mais conscientes? Né, eu tinha pensado nesse sentido, sabe? Da consciência ser saúde, no sentido de cada vez que eu me conheço mais, cada vez que eu me torno mais consciente de onde estou e o que eu faço, eu também reflito isso na saúde do meu corpo, na saúde do meu espírito, da minha saúde emocional. Eu tinha pensado nesse sentido, né? E sim, pode ser visto isso, porque essa consciência, que é essa fotografia instantânea do estado que a gente se encontra, ela é muito interessante quando a pessoa tem um espaço de vida, uma realidade interior, né? Porque se ela tem essa realidade interior, ela está continuamente organizando o seu ser, acrescentando dados, aprofundando a qualidade da sua compreensão, que é muito diferente da pessoa que tem essa consciência focada no externo. A pessoa que tem essa consciência focada no ambiente externo, né, cria uma dependência desse ambiente externo, de alguma forma ela se torna refém das coisas que acontecem nessa exterioridade. Então, se a gente puder trazer esse aspecto saudável da consciência, como esse estar consigo num estado de paz, então, de fato, a gente está falando de saúde. Agora, se a gente buscar o estado de saúde dentro de protocolos, organização social, tentativa de se adaptar a grupos, tentativa de responder à maioria, tentativa de se adaptar ao que a mídia propõe, ou seja, você está sendo arrastado de dentro de você.
Então, essa consciência se torna em outra coisa, se torna algo que seja muito mais próximo de um processo de manipulação do que um processo saudável. Esse processo de saúde vinculado à consciência é como se fosse um processo de decorar uma casa, né? E lembrando que essa casa é muito mais uma interioridade do que uma exterioridade. Porque se ela se torna exterior a gente, Tânia, você não tem mais estado de presença. Você não tem mais um bem-estar e o conforto de estar consigo, né? Você está sempre buscando ou agradar, ou se adaptar, ou se desculpar, sempre referenciando fora, né? Fora, né? E aí, quando você coloca, assim, refém do externo, seria, talvez, né, assim, fazendo um paralelo, uma analogia, a gente se sentindo na posição de vítima? Seria a mesma coisa? E a consciência é a gente sendo sujeito? Isso. Se a gente puder falar de uma consciência saudável, é essa situação justamente em que a pessoa não se vitimiza. A pessoa não reclama. Pelo contrário, toda situação que a surpreende se torna uma situação extraordinária. Uma situação extraordinária não necessariamente é algo maravilhoso. Pode ser uma situação extremamente desgraçada. Uma desgraça é uma situação extraordinária. Sim. E a questão é como que a pessoa vai oportunizar a situação extraordinária. É na situação extraordinária que você tem uma possibilidade de mostrar a qualidade da interioridade que você construiu, a qualidade de recursos que você tem para enfrentá-la de forma criativa. As situações extraordinárias são espetaculares para ver, para aferir o estado de consciência de uma pessoa. E é comum que a pessoa que esteja desprovida de recursos interiores, no momento de situações extraordinárias, entre em desespero, busca referenciais externos para poder se equilibrar, porque ela mesma não realizou aquele trabalho. Então é muito importante, se em situações extraordinárias, pouco comuns, a gente entre num estado de desequilíbrio, que a gente possa revisitar a qualidade da construção que a gente tem feito na nossa interioridade, né? É porque o que eu percebo muitas vezes é isso, né? Eu até, numa das perguntas, eu coloquei isso, assim, que às vezes a gente tem consciência de um monte de coisa, então, assim, hoje a gente, né, vive uma situação de extremo desafio, de uma forma geral, mas, vamos supor, a gente já tem práticas, às vezes, né, contemplativas, meditativas, a gente tem um monte de coisa. E é isso que você falou, vem esse externo, né, vem essa situação extraordinária, e aí é aquilo que você falou, é um teste pra gente saber se aquilo que a gente, de fato, vem construindo dentro da gente, está, de fato, incorporado e virou, e a gente consegue, vamos dizer, né, balançar, mas não cair, né? Seria isso. Exatamente. É oportunizar. É o que a gente, desde pequenininho, escuta nas historinhas. História em quadrinho, as fábulas, né? O que é isso, se não, por exemplo, a história dos três porquinhos, né? Cada um construindo um caminhar, cada um construindo uma estrutura, e no momento que o lobo sopra, a gente pode ver a qualidade dessa estrutura. O que é isso, se não a historinha da formiga e da cigarra? Se não um momento de oportunidade ou de crise para ver e para aferir se a forma como eu venho vivendo é aquilo que realmente faz sentido, né? Se eu tenho recursos interiores para passar por momentos desafiadores sem depender de referenciais exteriores, né? E isso não é querer ser uma ilha, mas é querer se constituir de uma forma até para que em momentos de crise você sirva de apoio para quem descuidou nesses momentos. Sim. E eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. Você fala muito no seu livro sobre educação, né? Sobre a importância da educação como, inclusive, criadores de hábitos mentais. E você acredita que é através dessa leitura e dessa educação que a gente vai se conscientizando e aí a gente vai, vamos dizer, caminhando no sentido desse equilíbrio emocional, dessa saúde física, enfim. Claro, todo o sistema pedagógico, o sistema educacional, de alguma forma, ele formata a forma como nós estamos no mundo. Ele formata, ou seja, se a pessoa foi treinada a ir a uma escola onde o professor coloca uma fórmula na lousa ou dá um texto e ele tem que responder ou repetir um modelo semelhante ao que a professora está oferecendo a ele,
ele está sendo criado dentro de uma perspectiva reprodutiva. Então, ele já está sendo criado numa relação de dependência do outro. Perceba que você está sendo educado no sentido de informações que estão sendo colocadas em você para você repetir como elas vieram. Mas qual que de fato seria a educação que emanciparia? Uma educação que tivesse um potencial, uma possibilidade de florescimento da criatividade do nosso ser. Quando eu posso ser criativo. Quando um problema é trazido para mim, e não há uma fórmula que eu fui treinado a repetir por analogia. A educação criativa é aquela onde eu posso solucionar algo de uma forma absolutamente pessoal e, de alguma forma, ser estimulado a encontrar uma resposta pessoal a um novo problema. Ou seja, eu respondo de uma forma completamente criativa. Eu sou ensinado a pensar e não a reproduzir. Então, essa questão da educação, que é tão fundamental, é justamente desenvolver essa habilidade de ter recursos pessoais, de ver aquela situação do modo único que me qualifica, que me caracteriza. Que nos momentos de crise, ela é muito interessante. Ela faz com que eu tenha uma segurança pessoal de realizar um movimento e não depender de uma informação exterior ao meu ser. Eu posso até receber as informações exteriores, acrescentar a qualidade do meu ser, mas eu tenho um ser que funciona de forma emancipada. Então, a ideia principal da educação é que ela fosse um instrumento de emancipação do nosso pensamento, que melhorasse a qualidade do nosso ser, e não que nos adequasse, nos formatasse, nos protocolasse, nos domesticasse, né? Talvez até num contexto social maior tenha uma ideia de vida em sociedade, mas no momento de crise, no momento em que o novo surge, se eu não fui estimulado a ser Criativo, um humano criativo, eu deprimo, eu perco o sono, eu fico ansioso, eu não consigo encarar a vida como que a vida é para mim, porque eu nunca fui perguntado o que a vida é para você. Eu sempre fui bombardeado com pessoas dizendo do que a vida se trata. Ou seja, esse material da escolarização diz respeito a isso, uma configuração do mundo que colocam na sua cabeça e que quando aquele mundo se reconfigura de uma forma inesperada, muitas vezes você não consegue mais entendê-lo, porque te contaram que é daquele jeito. Você não foi levado a entrar em relação com ele daquela forma única que poderia acontecer, que diz respeito ao seu próprio ser. Então, essa educação que diz respeito ao ser é essa educação que é permitida que a pessoa saia de dentro dela. Da mesma forma que as informações entrem, que ela seja perguntada. Olha, as coisas têm sido assim, mas como é para você? E esse estímulo de perguntarem como é para você, para que você possa opinar, independente da sua opinião ser absolutamente diferente de tudo que existe fora, porque ela é um princípio pedagógico educacional fundamental, até para dar uma segurança, uma autoconfiança na pessoa, dela se perceber como um ser participando de um mundo que não está pronto, que ela faz parte da construção. Né? E não é só a respeito de reagir, né, Ricardo? Assim, né, o mundo, a coisa vem e você reage, a coisa vem e você reage. Você já tem, você vai criando ferramentas internas para lidar com algumas adversidades e alguma coisa já está, vamos dizer, em processo criativo dentro da sua cabeça, né? Não é simplesmente uma... se você tem, né, essa formação um pouco mais, talvez... construtiva, né, no sentido dessa criatividade, dessa educação dessa forma, assim, você ler um livro e não aceitá-lo como um todo, né, é criar dentro daquilo ali, por isso que eu falo, outra coisa importantíssima é a leitura e não a TV, né, porque a TV vem pronto, né, a leitura, você desenha o personagem na sua cabeça, você desenha aquela, vamos dizer, aquele landscape, né? Aquele espaço físico, e de repente hoje a gente vê muito, né? E muitas pessoas, hoje eu não falo só os jovens, né? Mas muitas pessoas estão vivendo nessa passividade, né? Então, tem dificuldade, então, tá falando nessa crise de, tipo assim, o que eu penso sobre isso? Né? Mas eu assisto 4 horas de televisão por dia, né? E aí depois eu só cuido da casa ou de outras demandas, eu não consigo saber nem o que eu penso, o que eu acho dessa história toda, né? Sim, você está sendo pensado por esses veículos. E você se torna, eu acho que você falou muito bem, você se torna um ser reativo. Você não é um ser ativo, você não é um ser construtivo. Você recebe tantas imagens em ação na sua frente
que a sua imaginação se empobrece. E o espaço imaginativo da leitura, do teatro, do cinema, da cultura em geral, ela que cria essa possibilidade de você poder enfeitar o seu mundo, opinar em relação ao seu mundo, porque ele vai permitindo ver você com o que você se afina. Né? Quando eu me afino com algo, eu me identifico. Eu acho meu espaço, eu me alegro. E essa alegria, esse bem-estar, essa leveza de estar consigo em silêncio, isolado, sozinho, puxa, isso é um sinal de saúde. Muitas pessoas estão entre multidões, grupos, e elas continuam sós e sentem que estão acompanhadas. Então, se a gente não desenvolver esse espaço de presença consigo mesmo, de forma que na solidão física eu possa ter um diálogo interno, eu possa ter algum recurso para passear, viajar na minha interioridade, eu me empobreço. Então, essa seria uma virtualidade, né, um mundo virtual saudável. Um mundo virtual que eu construí na minha interioridade, com os personagens dos meus encontros, da literatura que eu entrei em relação, e não esse mundo virtual, quando aparentemente eu estou me relacionando com uma realidade exterior, e, de novo, controlando tudo, seguindo um sistema de ordens, que quando eu desligo um aparelho, eu estou esvaziado de novo interiormente. Né? Então, esse cultivo dessa virtualidade, que é uma interioridade pessoal, é um princípio de saúde também. É um espaço que vai fazer que, no momento de isolamento, eu absolutamente não me sinto isolado. Porque a minha realidade interior, ela virou tão profunda, tão rica, que no momento de isolamento, eu sinto um momento de realização, e não um momento de angústia. Uma conexão, né? É um momento de encontro, de conexão. Porque eu cultivei esse terreno. É como você cultivar um jardim. E esse cultivo do jardim interno, ele não tem sido favorecido, né, no nosso cotidiano. Está muito ruidoso, né? Os ruídos externos estão afastando demais a nossa pessoa da nossa interioridade. Sim. Aí até tem uma das nossas ouvintes aí, né? Ela está falando que a TV costuma ser utilizada exatamente para evitar a pensar, né? Eu vou fazer 19 anos, né? Desde que meu primeiro filho nasceu, que eu não assisto televisão. E há 6 anos eu não tenho ela em casa. Eu acho que isso é uma forma como muitas pessoas acham que, mas eu fico alienada, como é que você vive sem televisão, né? Eu falei, puxa, mas eu não consigo imaginar que horas que eu ia assistir televisão, né? Porque eu tenho essa busca, essa inquietude, talvez, Ricardo, de estar realmente, assim, cultivando intensamente o meu jardim interior. Porque eu acho que é com ele que eu posso contar, né? Porque na hora que eu estiver, sei lá, desesperada, triste ou me sentir desequilibrada pelas questões, situações extraordinárias da vida, eu não posso ligar a televisão e fingir que nada acontece, né? É justamente comigo que eu vou me haver, né? Então, talvez quando a televisão seja algo mais participativo, interativo, né? Quando TV de televisão se transformar em transvisão, quando eu posso opinar de alguma forma, né? Ela se torna algo mais interessante, né? Porque ela é muito unilateral e ela dificulta muito a pessoa de desenvolver uma qualidade de autoconfiança. Por quê? Você vê, assim que se noticia algo, maldosamente, né? Não sei nem se essa palavra é maldosa, você coloca um especialista para comentar esse algo. Então você absolutamente fica oprimido no sentido de acatar o que a pessoa, aquele especialista fala sobre aquilo, como se aquilo fosse a última palavra no assunto. Então, aos poucos vai se criando uma estrutura em que você se torna um refém de uma opinião alheia que desconsidera absolutamente a sua realidade interior. Então, não vamos dizer que não seja válido, mas vamos dizer que tem armadilhas aí, né? No sentido de criar uma falsa segurança de que alguém saiba mostrar pra gente como as coisas sejam. E nos desencorajando a acreditar naquilo que nós entendemos que possa ser a realidade, né? Então, precisa muito cuidado, muito discernimento para se relacionar com esse tipo de meio de informação.
né? Aliás, recentemente tem sido orientado nesse momento desafiador, em campanhas pelo próprio Ministério da Saúde, que se minimize a relação com esses instrumentos de informação que sustentadamente trabalham de uma forma sensacionalista e eventualmente tendenciosa na forma como as transmissões são feitas, né? Causando ansiedade, medo. E você vê, ansiedade e medo, em última análise, atua sobre o nosso sistema imunológico, deprime o sistema imunológico. Sim. Então, algo que aparentemente é inocente, que tem alguém comentando, sugerindo como alternativa, é algo que está causando uma predisposição da pessoa até o adoecimento. Então, isso tudo precisa ser muito bem revisto, muito contemporaneizado, porque se descobriu que as pessoas respondem muito mais ao negativo do que ao positivo. Infelizmente, né? Para que o Ibope aumente, a gente quer aquilo que as pessoas, a gente vai dar o que as pessoas querem, né? Então, olha que armadilha. É, triste, né? Ricardo, aí eu tenho uma pergunta para você. Você percebe, olha só, que muitas vezes somente a gente, vamos dizer, saber de alguma coisa, por exemplo, então hoje eu tenho 44 anos, eu sei que meditar é importante, comer comida saudável é legal, fazer exercício todos os dias é bacana e tal. E só essas informações que eu recebo, elas não me são suficientes para mudar os meus hábitos do dia a dia? Como é que você enxerga isso? Porque eu acho isso, assim, super intrigante, porque às vezes, assim, a gente sabe, né, passo a passo de como ter uma vida saudável, física, mentalmente, emocionalmente. E por que você acha que a gente não necessariamente começa isso, assim, agora, meio-dia? Por que a gente não exercita ela dentro da gente? A pessoa não tem a habilidade de transformar a informação em atitude, né? Então a pessoa fuma e ela fala, eu sei que faz mal, mas eu fumo. Ou seja, ela não sabe que faz mal. A pessoa tem um hábito que não é saudável e fala, eu sei que isso faz mal, mas eu não consigo. Ela não sabe. Esse saber, quando a pessoa sabe de fato, ela se transforma naquela informação. Não deveria haver esse distanciamento, né? Então, como fazer isso? Esses momentos de recolhimento são bastante importantes para a gente poder fazer esse tipo de prática. Porque quando eu tenho uma informação que eu falo que sei que faz mal, mas não realizo, é importante que eu coloque sempre em paralelo com a minha própria biografia, com a minha história. E perceber que uma informação saudável que eu não incorporei na minha vida diz respeito a alguma carência ou alguma falta que existe no meu momento presente. Quando eu faço uma autoanálise biográfica, ou seja, eu vejo a minha vida do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Quando eu faço esse estudo, eu posso perceber com clareza que tudo aquilo que eu não sabia, que eu não dispunha, ou que eu não realizava enquanto uma informação de saudável, estava determinando uma certa qualidade de sofrimento, ou estava determinando a forma como a minha vida estava se contextualizando. E eu posso observar, algum tempo depois, quando de fato eu entendi que aquilo fosse realidade, como aquilo tem um efeito transformador sobre a minha vida. Então, se a gente não entrar em relação com a nossa própria biografia, com a nossa própria alegria ou tristeza, com a nossa própria inconformidade, com as nossas próprias angústias, se eu não me qualificar, se eu acreditar que a minha saúde é um aspecto biológico, negligenciar o aspecto biográfico, todas essas informações que chegarem de saúde só vão chegar na minha superfície. E eu não consigo incorporar. De fato, eu precisaria ter uma clareza, a melhor possível, de como foi toda a minha biografia até esse momento presente. E ver as questões, como eu vivenciei o que eu acreditava, como eu vivenciei as informações que de fato têm um poder de transformação e de saúde. E perceber e realizar que, na medida em que eu não incorporei isso como uma forma de viver, nessa mesma medida eu estou entristecido, eu me sinto incompleto, eu me sinto contrariado, ou eu vou trabalhar, mas eu percebo que não era com aquilo que eu gostaria de estar trabalhando. Tem todo um sistema de indicação que, quando você vem para o momento presente, você sente que algo gera um incômodo.
Quando eu tenho uma clareza biográfica, esse incômodo ele é muito mais facilmente diagnosticado e oportuniza uma mudança de atitude. Quando eu tenho uma vida completamente fora, quando eu me realizo nas coisas que eu tenho, seja uma profissão, sejam bens materiais, sejam pessoas que estão à minha volta, isso porque então está tudo certo. Se tal pessoa faz, então isso é permitido. Ou seja, tudo aquilo fica um referencial que não diz respeito a mim mesmo. Né? Então é muito importante essa apropriação biográfica da minha história. E como isso é feito? Isso é feito no silêncio, isso é feito no encontro. Eu vou sentar no momento e pensar, poxa, por que eu estou me sentindo dessa forma? Né? Por que não está fazendo sentido? Por que me sinto mal? Você se pergunta. Você não vai simplesmente cobrir aquele mal-estar com mais alguma coisa. Seja uma imagem, seja uma saída, seja o uso de alguma substância. Vivenciar o desconforto, né? E comparar com a minha biografia. Sim, mas isso é muito, eu brinco assim, que é para os bravos, né, Ricardo? Porque assim, a gente, vamos dizer assim, acho que o budismo fala muito essa ideia da gente, assim, sentir o sofrimento, né? Entrar nele, eu brinco assim, vamos com os quatro patas dentro do sofrimento, né? Vamos sentir ele, né? Em vez de, não, deixa eu fazer uma outra coisa para me distrair, né? Isso que você falou. Então, assim, mas isso requer muita coragem, muita determinação, né? A gente fala assim, olha, isso está me doendo muito e eu quero saber o que é e eu vou entrar aqui. Né? Isso é uma escolha também que é extremamente consciente, né? Se a gente está falando aqui de consciência, né? E tem que ter coragem. Coragem com o coração, né? Agir Sim. com o coração. Isso. Se a pessoa age com a mente, ela não é corajosa, ela age com a mente, ela é demente, né? É uma pessoa de mente. Então, às vezes, a pessoa que não age com o coração, ela não consegue sentir-se bem, né? Porque o coração é esse órgão que comunga todo o sangue que passa pelo corpo. Então, se a pessoa age com a mente, ela tende a ser a pessoa que sofre. Se a pessoa age com o coração, ela tende a ser a pessoa que age em sacrifício. A pessoa acha que sacrifício é uma coisa terrível, eu vou me sacrificar, mas não percebeu que sacrifício é ofício sagrado, né? É aquilo que lhe cabe que só ela poderia fazer. Então ela escolhe sofrer, ou seja, o que é o sofrimento? É quando a pessoa se recusa a algo e o sofrimento vem e massacra a pessoa. O que é o sacrifício? É quando a pessoa percebe que é algo que só ela pode fazer e ela realiza. Então aquilo que poderia ser um sofrimento se torna algo que no final vai trazer uma alegria. E o sacrifício requer coragem. O sofrimento não requer nenhuma coragem. Você sofre. Querendo ou não, ativo ou reativo, você vai sofrer. Sim. O sacrifício tem escolha, né? Eu vou fazer isso. Eu sei que isso demanda, eu vou fazer isso. Sim. E é muito, muito bonita essa maneira de enxergar a dor, né? Enxergar esses momentos de desafio, esses momentos, porque eles são extremamente transformadores. E uma vez eu li num livro, Ricardo, que é muito legal, assim, que aquilo que a gente verdadeiramente vive, e como eu brinquei, né, assim, com as quatro patinhas lá, assim, que a gente mergulhou naquilo de verdade, a gente sai com uma força tão grande e aquilo é nosso, né? É nossa vitória, né? Não estou falando assim em termos de ego, não, mas assim, é uma questão, tipo assim, eu vivi, eu dei conta, né? Eu passei por isso, porque eu tive coragem, né? Porque eu me entreguei à experiência, né? Isso, e mesmo que seja uma derrota. Mesmo. Eu derrotei, né? Eu fiz a minha parte. Derrotado. Sim. Eu fui derrotado. Essa convicção de ser derrotado, na medida em que eu fiz o meu melhor, isso é uma convicção maravilhosa. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que ser derrotado quando você fez o seu melhor? Quer dizer, nossa, o meu melhor não foi suficiente para lidar com isso. Nossa, isso é espetacular. Ou seja, surge o questionamento de que você pode melhorar mais ou que existe uma outra forma de atuar em relação a algo. Porque a gente tem muito essa ideia de que tem que vencer, tem que ganhar, valoriza o campeão, despreza o vice-campeão. Então, a derrota, nossa, ela tem
um poder terapêutico enorme, no sentido de você... Imagine você ir para um encontro sabendo que você pode fracassar, você se permitir o fracasso. Olha que honestidade. Uhum. Então não Sim. existe frustração, então não existe ansiedade. E se você fracassar, sendo que você está levando tudo que você pode, você descobriu uma situação limite sua. Você alcançou um limite do seu ser. E agora você pode trabalhar sobre ele, né? Já a pessoa que está já mal trabalhada é a pessoa que vai ficar com como com isso? Ela vai ficar ressentida, ela vai ficar magoada, ela vai ficar deprimida, porque as coisas não foram como ela queria. A pessoa tinha tanta expectativa que ela não conseguiu estar presente, porque a expectativa arrancou ela do presente, jogou ela na necessidade de um determinado resultado. Se a gente está de fato presente, não interessa mais se você ganha ou se você perde. Uhum. As coisas estão acontecendo lá e qualquer resultado é maravilhoso. Você vai receber aquilo, digerir aquilo e trabalhar em cima daquilo. Né? Não tem mais Uhum. expectativa, tem estar pronto, né? Estar Uhum. pronto. É porque nenhum fracasso, ele é, pelo contrário, né? Nenhum fracasso ele é julgado fora, né? Se uma lição a gente aprendeu dele, né? E como você falou, se você veio depois daquilo ali com uma sensação, putz, ali foi meu limite. Se eu quiser o sucesso ali, eu tenho que usar mais ferramentas, criar mais algumas e me preparar para a próxima, para o próximo desafio, né? E eu acho Então, que essa ideia desse autoconhecimento eu acho maravilhoso, né? Eu acho assim, eu pensava muito assim, em questões de luto, esses sofrimentos com a doença, que muitas vezes por uma compaixão distorcida, a gente quer tirar o outro daquele sofrimento, e não é tirar o outro do sofrimento, é estar do lado dele para acompanhá-lo, né? Mas ele precisa viver aquilo, é da história dele, né? o que você pode fazer é estar lá. Onde nós Uhum, estamos é o nosso maior tesouro. Porque imagina, uma pessoa que se constitui continuamente naquilo que ela acredita que é o melhor que ela poderia ser, qualquer lugar que ela vá, ela vai estar inteira lá. Essa integridade é o próprio fundamento da paz. A pessoa que não tem uhum, essa integridade, essa presença plena, ela não está em paz. E se ela não está em paz, o ambiente e as pessoas que ela encontra, ela torna pessoas perturbadas. São uhum, pessoas que não conseguem estar em relação consigo. Elas são sempre impulsionadas a copiar o modelo, a fazer aquilo, e não colocar-se em relação consigo. A paz é um dos ingredientes da saúde. Se eu não estou em sim, paz, não é possível ser saudável. E eu estou falando aqui não só de doenças que acometem o corpo físico e que você precisa ir no hospital, porque uma pessoa que está perturbada, muitas vezes ela não dorme, o pensar dela é inapropriado, a memória de evocação é problemática. Quando ela uhum, escuta uma pessoa que ela encontra, ela reage, ela não consegue escutar. uhum. Então, olha só quantas decorrências patológicas que surgem da pessoa que não está em paz. Você vai interagir com essa pessoa, quando você sai da presença dela, fica claro que existia uma perturbação. Né? Sim. Então, olha como a gente tem que Uhum. estar num estado nutritivo e saudável para quando o encontro acontece. Né? Para que Uhum. a paz possa, de alguma forma, envolver as pessoas que estiveram conosco, e não a perturbação. Sim. E aí, quando você fala nisso, né, de pessoas que, no caso, perturbam, né, a nossa paz e aquelas que não perturbam, eu tenho outra pergunta para você, né? Você acredita que quando a gente se conecta verdadeiramente com pessoas saudáveis, pessoas conscientes nesse nível de consciência que a gente está fazendo, isso de alguma forma tem mais chances de crescer, né, na gente e no outro, né? Porque eu penso assim. Uma vez eu assisti uma palestra sobre, acho que foi PNL, ou sobre coaching, mentoria, não sei, falando que a gente deveria se aproximar das pessoas que estão mais ou menos na mesma sintonia com a gente, se conectar mais com elas, para a nossa energia ficar mais ah, alinhada ou mais, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente precisa do outro em outra energia para a gente se testar, como a gente falou, para ver se a gente está alinhado. Mas a convivência com pessoas que estão na mesma vibe que a gente, vamos se dizer, de nível de consciência e de saúde, é interessante para crescermos juntos, né? Claro, claro, só precisamos ver algo que talvez seja uma coisa menor, mas precisa ser falada.
qual é o motivo que impulsiona o estarmos juntos com essas pessoas. Porque às vezes a gente se alinha a pessoas que pensam como nós pensamos, como uma medida de Sim. reforço ao ego. Então você tem o Entendi. seu grupo de pessoas que você participa, por quê? Porque eles falam a sua língua e eles concordam com você. Ah, É o que fundamenta o partido, né? Essa questão, a pessoa que está partida, ela não está íntegra. Quando uma política está partida, ela não está íntegra. Então a questão é encontrar pessoas num estado onde você não se liga a elas pelas suas fraquezas e carências, mas você se liga a elas por admiração pelo que elas representam. Quando você admira uma pessoa com a qual você se relaciona, aquele corpo de interação, ele ganha uma outra qualidade. Porque aquela admiração que você tem pela outra pessoa permite que aquela habilidade única dessa pessoa chegue até você, não porque a pessoa está te convencendo, mas porque você apreciou. Então, se a gente pudesse juntar as pessoas porque a gente admira o que elas têm de bom, e não porque a gente se sente ofuscado por elas, porque quando a gente se sente ofuscado pelo outro, quando a gente acha que o outro é mais que nós, quando a gente não se realiza naquilo que o outro tem a mais que nós acabamos nos reunindo em grupos que são grupos carentes, que quando se reúne, realmente, geralmente está reclamando de alguém ou está depreciando alguém. Quando um grupo se reúne pela admiração do outro, o grupo inteiro se fortalece. E o novo pode surgir daí. Porque quando você reúne habilidades de pessoas, 1 mais 1 não é mais 2. O milagre pode surgir. Quando aquela habilidade da pessoa visita o seu ser, você se torna um ser muito criativo. Então, isso é algo que a gente precisa desenvolver na esfera da saúde, que é o admirar-se pelo outro. Celebrar o triunfo alheio. Sabe quando você vê que a pessoa está bem? Você se sentir feliz por aquilo, pela pessoa. Você conseguir esse grau de desapego de si e se realizar naquilo que a pessoa está realizando. Na alegria do outro, né? Essa realização tem um milagre aí. É algo que não pode ser falado, não pode ser equacionado e nem colocado na lousa. Mas é algo que, quando eu experiencio, eu percebo que algo acontece no meu ser. Eu me torno mais largo, eu me torno mais pacífico, mais inteiro. Quando eu fico comigo, eu percebo que eu não sou mais o mesmo. São coisas que, num primeiro momento, parecem subjetivas. Né? Mas é diferente do ensinamento que é o ver para crer. Esse é o ensinamento do tipo crer para ver. Experimente realizar-se de fato, genuinamente, num ser realizado, ao invés de invejá-lo, depreciá-lo, tentar puxá-lo para baixo. Experimente essa vivência biofílica, né, de amigo, de admiração pela vida. Sim. E não aquela microfílica de tentar depreciar. Eu acho que assim, é aquilo de novo, né, que você falou. Se a gente se depara com um desafio, algo extraordinário, a gente tem que saber que a gente está. Quais são essas potencialidades nossas e potenciais criativos de lidar com aquilo? Eu acho que é a mesma coisa quando a gente encontra uma pessoa que, a princípio, incomoda, porque ela ou é muito bem-sucedida, ou tem alguma coisa que, né, ao primeiro toque trouxe aquela inveja, aquele sentimento negativo, que a gente sabe que a gente tem os dois lados, né? Temos lado sombras e lado luz, mas entendendo aquilo, fala assim, o que essa pessoa tem que me chamou a atenção, que eu quero para mim também? Né? Então não é roubar dela o que ela tem, é desconstruir em mim o que eu quero e que nela me admiro, né? Porque geralmente, quando eu não consigo realizar esse momento de expansão, é porque dentro de mim tem alguma porta fechada. Então essa pessoa, ela está apontando esse espaço atrofiado no meu ser. E quando eu consigo me relacionar e me realizar nela, eu amplifico, eu amplio essa carência interior que eu tenho de relacionamento, essa falta de uma qualidade que eu tenho no meu ser. Isso é um exercício de saúde. É um exercício bem, bem desafiador, né? Eu acho que assim, como você fala, né? No seu livro, né? Eu acho que até eu queria citar uma página aqui,
que é a página 162, que ontem eu repassei por ela e falei assim, não, ela é muito interessante, porque eu acho que é a questão de, que você fala assim, o poeta diz, semeie o pensamento e colherás uma ação. Semeie a ação e colherás o hábito. Semeie o hábito e colherás o caráter. Semeie o caráter e colherás o destino. Eu acho que nessa questão do hábito, né, de novo aquilo que eu te falo, assim, que eu falei no começo, se a gente consegue construtivamente criar hábitos de atitudes saudáveis, né, das nossas partes amáveis da nossa personalidade, eu acho que a gente tem mais chances, né, de viver com essa consciência e com essa presença, né, que você fala. Acho que sim, acho que sim. Isso que o poeta fala, eu acho uma coisa tão espetacular, porque a gente aprende na escola sinônimos, né? Uhum. Uma palavra que é sinônimo da outra. E isso que o poeta faz, ele mostra algo muito inusitado, que é a relação de sinonímia que existe entre caráter e destino, que são palavras que aparentemente estão muito distantes na realidade. Mas quando eu percebo que a construção de uma certa qualidade de caráter tem uma relação íntima com a minha linha do destino, nossa, eu descubro uma pedra preciosa. Eu descubro como eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Eu deixo de pensar que eu tenho culpa por alguma coisa que eu não fiz, por alguma... Eu troco culpa por responsabilidade. Sim. Eu troco um trabalho externo por um trabalho interior, de aperfeiçoamento, né? Caráter é destino. Então, todo dia eu posso chegar e fazer, da mesma forma que no espelho eu me penteio de manhã, ou passo batom, ou o que for aí, né? Eu posso olhar para o meu caráter e falar, puxa, como foi hoje o meu caráter nas relações pessoais que eu tive no cotidiano? E eu vou ver na intimidade, antes de entrar no sono, todos os entraves que estão relacionados ao estado que eu tenho, antes de adentrar esse território do sono. Eu vou perceber, né, no meu cotidiano, o estado do meu caráter. Ele é um espelho vivo na nossa interioridade. É uma reflexão muito válida em termos de fazer um arrependimento e no dia seguinte retomar com outra qualidade, né? Sim. Outra prática de saúde, completamente dependente de si, né? A gente está listando aí um check-up de saúde, né, em termos de autorreflexão. As pessoas fazem esse check-up que colhe no sangue, a gente está fazendo um check-up que pode fazer ao final do dia, né? Todo dia eu posso fazer um check-up. Um check-up da alma, né, Ricardo? E, Tânia, é grátis. Diz que as pessoas estão com dificuldade financeira aí atualmente, né? E tudo isso pode ser feito sem nenhum ônus. Não é interessante isso? Muito interessante. Avaliar no final do dia os nossos comportamentos, né? Para saber se amanhã eu quero fazer igual ou bem diferente, né? Isso. E você daria dicas, assim, Ricardo, que, por exemplo, por exemplo, essa questão do conhecer a si mesmo, eu acho que é isso, né? Muito bacana. Na hora que você está indo dormir, eu brinco assim, a única coisa que não tem jeito de não ir junto com você para a cama é você mesmo. Então, né, você põe a cabeça no travesseiro e tudo aquilo realmente que você fez, aquilo que você pensou, está junto com você. E se aquilo não está em ressonância com aquilo que você quer ser, né, que você almeja sendo o melhor de você para o mundo, para você mesmo, eu acho que aí começa aquelas dificuldades para dormir, aquilo tudo que a gente já, né, tem comentado. E você fala que essa questão da consciência, desse conhecer a si mesmo, você daria o nome de quê? A gente tem que cultivar isso, desenvolver, aprender. Você acha que tem pessoas que têm mais habilidade ou se é simplesmente tornar-se consciente de que isso é fundamental, de fazer essa reflexão diária? Claro, tem pessoas que têm mais habilidade, né? Agora, isso é um movimento que poderia ser feito por todo aquele que tem boa vontade, né? Principalmente por simples observação. Ele pode observar as coisas que a gente não é estimulado a observar nas escolas, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Como eles são? Porque provavelmente o fato de nascer nessa família diz respeito a uma qualidade dos pais que muitas vezes, apesar de parecer exterior a nós, foi aquilo que permitiu que a gente entrasse aqui na Terra. E a gente entra por
vibração de semelhantes. Então, muito provavelmente, se a pessoa tem uma dificuldade com os pais, ela tem um problema pessoal sério a partir de onde ela pode iniciar, né? Esse problema Sim. pode ser iniciado como prática por onde? Exercício de gratidão. Se não fosse Uhum. aquele pai e aquela mãe, não teria entrado na Terra. Sim. Então, tudo bem, o pai e a mãe pisou na bola, sacaneou, frustrou as expectativas desse ser altamente egoísta, não interessa. A nossa Ah, parte é a gratidão pela possibilidade da vida ter chegado a nós a partir deles. Se esse princípio de gratidão a priori não for estabelecido, se eu tiver uma trava aí, toda a minha vida passa por entupimentos que eu nem vou saber depois de onde eles vieram. E tudo aquilo que você vê de equivocado no pai e na mãe, existe um outro exercício, que é o exercício de honrá-los. uhum. Honrá-los não é apontar essas limitações, senão ser melhor. Faça melhor que eles. Uhum. Inspire. Admita a possibilidade daqueles equívocos que eles realizaram com você, até daquilo poder fazer parte da sua natureza mais interior, né? Não use eles como um referencial externo, senão uma fotografia de um estado pessoal que você pode ter nascido para ser desenvolvido, né? Então, esses pequenos exercícios que nós somos levados a entrar em relação com a vida num caráter mais resolutivo e não de reclamação, eles estão profundamente libertadores. Então, Uhum. toda prática de consciência, ele diz respeito, num primeiro momento, a um processo de observação. E toda linguagem, diferente dessa que a gente fala, que possa aprofundar a nossa perspectiva observacional, deveria ser bem-vinda. Uma dessas linguagens, que também para a pessoa que tem interesse em conhecer-se, é a mitologia. O estudo da Uhum. mitologia e da história da humanidade, nossa, ele é muito rico para a gente poder se colocar em perspectiva, né? Até que ponto que a gente está repetindo uma história que não deu certo, ou uma história que Sim. teve sucesso, né? O Maquiavel fala, se você é incompetente, se você não sabe o caminho, não sabe o que fazer, pelo menos copie o que os grandes fizeram. Pelo menos até onde eles chegaram, você chega. Ou seja, são coisas Ah, elementares que nem isso a gente faz. Como é. estabelecer uma relação com a história, estabelecer uma relação com a mitologia. E se você é um estudante mais interessado, aplicado, você pode começar a entrar em relação pessoal com linguagens de natureza transcendente, para as quais a mitologia é um material de primeira linha. Então, se você tem um profundo interesse pelo seu ser, pelo seu processo encarnatório, e quiser saber do que se trata a vida, e se de fato existe um ponto ao qual você poderia chegar e que seria interessante, talvez seja interessante você aprender uma linguagem como a astrologia. Uhum. A astrologia é uma linguagem que coloca você numa perspectiva de uma relação simbólica com a sua existência presente inigualável. Não era possível até algum tempo atrás, antes do movimento iluminista, encontrar um médico que não fosse também filósofo, que não fosse também astrólogo. Porque são linguagens que contextualizam a vida dentro de uma perspectiva existencial que não diz nada a respeito àquilo que uma escola está te ensinando, te convencendo. Se não há algo que diz respeito a você mesmo e que você pode acessar na medida em que se Uhum. interessa. Uhum. Então, a consciência é um trabalho de responsabilizar-se que, no atual estado de amadurecimento da humanidade, parece não haver interesse. As pessoas não estão interessadas em se reunir para ler um livro e alcançar uma compreensão comum de algo transcendente. Elas são interessadas em se reunir para encher a cara. É interessante isso. Às vezes as pessoas Uhum. querem se embriagar de substâncias que as tirem do momento presente, as tirem da consciência, porque é insuportável a consciência para elas. Ao invés de encontrar um grupo, pessoas que estejam interessadas em se apropriar do sentido e uma direção existencial que eventualmente esteja disponível, como a gente observa dentro da linguagem astrológica. Sim. É, eu acho que assim, é uma.
como se diz, é uma construção eterna, né, Ricardo? A gente vai crescer e aprender e se conhecer até o último suspiro nosso, né? E se a gente ainda acredita na reencarnação, realmente é uma linha contínua sempre, né? E que a gente possa fazer de cada grande desafio, de cada situação extraordinária, nosso maior professor, né? Sim, sim. E se há quem acredita em reencarnação, há também os que acreditam em renascimento. Ou seja, são pessoas que acreditam que possam renascer sem a necessidade da carne. Então, olha quantas perspectivas inusitadas a gente tem, né? Porque o princípio reencarnacionista tem algo interessante, mas ele mostra um direcionamento à carne. Será que é possível ser sem a necessidade da carne? Então você vê que terrível o que eu estou falando, né? A filosofia vai fazendo isso com a nossa cabeça, a gente vai ficando esquisito, né? A gente admite a Muitas possibilidade de continuar. possibilidades. Quando a gente encontra a possibilidade do existir sem a carne, a gente recoloca, a gente reposiciona do ponto de vista hierárquico entidades como a morte. A relação com a morte se transforma em outra coisa. Porque se é possível haver um princípio consciente vivo sem a carne, poxa, então onde a morte se encaixa dentro dessa perspectiva? Como algo até talvez interessante, na medida em que ela pode me conduzir a essa percepção, e sem a qual não seria possível entrar em relação com ela. Então eu começo a me interessar pela mitologia da morte. Eu quero saber quem é o irmão dela, quais são as situações que se ligam à morte e transformação. E eu percebo que na medida em que eu estabeleço esse relacionamento com esses seres, que muitas vezes são evitados, a leveza com a qual eu começo a passar pela vida é de outra natureza. E as pessoas começam a achar que eu fiquei esquisito. Eu não fiquei esquisito. Eu simplesmente estou me apropriando de um processo de vida que é fluxo. Que não tem nada a ver com os pronomes pessoais de apropriação, né? De meu. E a física quântica fala muito isso, né, Ricardo? Ela fala que né, assim, a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. E acho que a gente deveria, pelo menos hoje, exercitar ao menos o respeito às infinitas possibilidades da mente e das emoções de cada um de nossos colegas hoje, né? De nossos seres viventes aí que estão passando pela vida na mesma toada que a gente, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa que tem acontecido muito também hoje é essa falta de respeito pelo que você pensa, né? Porque pode ser algo, né? Assim, é muito extraordinário para mim, então, a princípio, eu só, né, faço uma repulsão sobre aquilo, né? E eu acho que o exercício do respeito dentro dessas infinitas possibilidades do seu pensamento e do pensamento de todo mundo, eu acho que é um extremo, é um ganho maravilhoso nessa vida também, né? Sim, sim. E eu acho bacana quando a gente fala em infinitas possibilidades, porque a gente vê inúmeras possibilidades de escolha, né? Sim. Agora, o finito e o infinito dão uma impressão de que se não há fim, deve ter ocorrido um começo, né? Então, a questão de princípio, fim e possibilidades como se fosse um fluxo, eu acho que é algo que a gente precisa considerar. Mas a gente precisa também considerar, além das infinitas possibilidades, as possibilidades eternas. As possibilidades que não tiveram nem princípio e nem fim. Nem fim. Que é algo que, no princípio, é contraintuitivo para a nossa razão. Mas é um outro tecido de saber. É um tecido que nos encoraja a incorporar traços de caráter ou desenvolver habilidades de caráter que não tem nada a ver com aquilo que tem um começo e um fim. E que diz respeito a causa e efeito, e que diz respeito a um objetivo de que alguma coisa aconteça. Quando eu entro em relação com o eterno, de alguma forma eu abro mão do meu próprio ser para colocá-lo a serviço de algo que talvez seja incompreensível para mim. E quando eu abro esse espaço de não saber no meu interior, todo o meu entendimento ganha outra qualidade. Porque a gente quer entender muito, né? Esse entendimento cabeção, esse entendimento da cabeça, né? E mental, tem um outro né? entendimento que não é de saber, né? Tem um entendimento que é, de fato, esse entendimento de ser. Eu acho que esse entendimento é o melhor de todos. E por isso que eu acho que a gente tem que se inspirar nos outros.
né? É, como Quando a você gente fala no observa livro, que né? Ser humano, né? Ser humano, né? E ter humano, né? Que você comenta no livro. ser humano tem um corpo, tem uma profissão, né? O ser humano, ele é um sentido existencial. Sim. É um Ricardo, deixa ser eu que te contar que a incorpora um gente tem dom. 14 segundos e a live vai ser